Vamos abrir a escritura, Evangelho de João, capítulo 9. Capítulo 9 do Evangelho de João. Os irmãos sabem que este ano nós estamos dedicando ao estudo, à meditação, à reflexão, à ministração do Evangelho de João. Nós estamos no mês de agosto, em meados de agosto, e nós estamos também aqui já no capítulo 9 desse Evangelho. Um Evangelho rico, um Evangelho orgânico, que muito nos tem ensinado acerca de Cristo, acerca da sua vontade. E hoje, mais uma vez, eu peço a extrema atenção de todos, porque nós vamos falar de algo muito importante. Amém? Baseado aqui no Evangelho de João, capítulo 9, a cura de um cego de nascença. Diz assim o texto: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, os que dantes o conheciam de vista como um mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu, pessoal. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai e lava-te. Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Agora leia comigo somente o versículo 39. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que veem, ou melhor, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Queridos, hoje nós começamos a falar um pouco acerca desse tema que está aqui no capítulo 9 de João. É o tema acerca da cegueira. Jesus vai curar um homem cego de nascença, só que o registro desta cura não visa meramente nos informar que Cristo curou um homem cego de nascença. Mas como João faz em todo o seu evangelho, ele registra o milagre como um sinal. Ou seja, ele traz o milagre registrado para nos servir de uma mensagem, para que nós possamos compreender alguma verdade acerca de Cristo, que está ali explícita, ou melhor, que está ali implícita na cura, naquele milagre realizado. Quando o milagre é visto como um sinal, então aquele milagre, ele não somente é um milagre que aconteceu num dado tempo da história, com determinada pessoa, mas se é sinal, aquele milagre, ele passa a representar verdades ou realidades espirituais. Razão porque após cada um dos milagres que João registra, segue-se então uma mensagem de Cristo. Cristo toma daquele milagre, uma vez que ele vai ministrar acerca daquele assunto, ele transforma, portanto, o milagre em um sinal, para que aquele milagre, ele nos ensine algo, e portanto o milagre não se acaba, não se esgota no tempo, mas esse milagre se torna algo tão real, tão vivo e tão importante para nós, hoje, como foi para aquele cego. E como eu não tenho como fazer uma abordagem exaustiva desse tema, hoje eu pretendo aqui começar a falar acerca desse assunto, e nos próximos domingos nós vamos também continuando acerca dessa questão da cegueira. Imaginem vocês que o capítulo 8 e o capítulo 9, embora sejam duas sessões distintas, mas os assuntos estão irmanados, estão ligados. Haja vista que no capítulo 8,
Jesus ele trata acerca do problema do pecado. E é nesse capítulo 8 então que Jesus vai dizer que não somente aquela mulher pega no flagrante ato de adultério era uma escrava do pecado, como que todos aqueles homens que queriam apedrejá-la eram todos escravos do pecado. Então no capítulo 8 de João, Jesus fala sobre a escravidão do pecado. E Jesus diz então que a maneira de o homem se ver livre ou de se libertar do pecado é por meio do conhecimento da verdade. Ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então ele coloca o conhecimento da verdade, a verdade que resplandece no espírito humano, a verdade que resplandece no entendimento do homem, a verdade que resplandece na consciência do homem. Quando essa verdade chega ao homem, e ele portanto agora passa a enxergar as coisas como de fato elas são, este homem ele é liberto. O que implica que toda sorte de cativeiro ela está para a falta de entendimento, para a falta de luz, para a ignorância. Ou seja, o problema do pecado é que o pecado é uma espécie de ilusão na mente, na consciência e no coração do homem. E os homens, portanto, eles vivem nesse cativeiro a vida inteira, porque estão iludidos, porque não discernem a verdade. Passando para o capítulo 9, vivem os homens numa miséria humana e espiritual e psicológica e social, e em todos os níveis, porque são cegos. Vejam que a ignorância e a ilusão do capítulo 8 de João vai nos ser ensinada no capítulo 9 de João por meio da cegueira. Então eu quero apenas dar entrada aqui no capítulo 9, demonstrando que Jesus ele vai curar um cego de nascença. E Jesus curar o cego de nascença é um sinal maravilhoso. Haja vista que já profetizara Isaías dizendo que um dos sinais do Messias é que ele haveria de curar não qualquer tipo de cego, mas sobretudo o cego de nascença. E quando se fala curar um cego de nascença, é algo interessante, porque não se há de falar de se restaurar a vista, como se alguém outrora tivesse visto e perdeu a visão e foi restaurada. Mas se fala de uma condição de nascimento. Ou seja, este homem do Evangelho, alvo dessa cura, dessa libertação, desta bênção, ele nasceu cego. Ora, e se nós entendemos que esta cura deste homem nos é um sinal, ou seja, quando Cristo vai a um cego de nascença para curá-lo, e o cura de fato, e isso vai nos servir, porque João traz para o seu evangelho como um sinal, nós devemos perguntar: o que essa cura representa para nós? O que este homem cego de nascença, nessas condições, numa mendigância, vivendo a esmolar e a sofrer e a ser humilhado, porque era desprovido de visão, o que ele significa no âmbito da nossa experiência humana? Nós devemos partir do ponto de que este homem que nasceu cego, assim ele nasceu e aqui ele está para ser curado por Cristo, para representar a todos os homens que vêm ao mundo. Todos os homens. Todo homem, quando vem ao mundo, por natureza, ele já vem cego. E é necessário então que a luz lhe resplandeça no seu entendimento, que a luz lhe resplandeça no coração, na alma, para que então ele possa conceber a verdade e, crendo na verdade, ele possa então viver para Deus, viver em realidade, viver uma vida para a qual Deus preparou. Nesse caso, eu quero que os irmãos abram o Evangelho de João no capítulo 1, para os irmãos perceberem algo interessante aqui nesse capítulo. Como eu disse, eu farei uma abordagem um tanto exaustiva ao longo das próximas semanas, então hoje eu quero abordar apenas um pequeno aspecto, e depois nós vamos abordando outros aspectos. Portanto, se eu não falar aquilo que você está na expectativa de ouvir, você aguarde que nós
Vamos prosseguir ainda, tá bom? No capítulo 1 de João, nós temos aqui assim, olha, versículo 9 em diante. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Interessante, essa versão que eu estou lendo aqui, é a versão revista e atualizada. Ela diz no versículo 9, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Agora, na versão de alguns aqui, que é a versão corrigida, talvez vocês encontrem a seguinte versão aqui no versículo 9. A saber, a verdadeira luz que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Alguém tem essa versão aí? A luz que ilumina a todo homem que vem ao mundo? Sim ou não? Muito bem. Então, essa versão, que é a revista e corrigida, ela é a versão que mais traz o sentido do que o capítulo 1 todo está dizendo. Ou seja, todos os homens que vêm ao mundo, eles vêm em trevas. Mas há uma luz que ilumina a todo homem que vem ao mundo. E obviamente nós temos aqui o primeiro problema, que é as trevas da própria ignorância natural daquele que vem ao mundo. Porque o homem, quando vem ao mundo, ele vem como uma criança, e portanto ele vem num estado de inocência. Ele vem em trevas, mas as trevas naturais da própria ignorância da sua infância. Então ele vem, quando nasce o bebezinho, ele não tem ainda o discernimento das coisas. Ele não conhece ainda o bem, o mal, a luz, as trevas, né, o Deus e o maligno. Ele não sabe ainda discernir a vida. Ele não tem ainda nenhum tipo de responsabilidade sobre nada que ele possa fazer. Tampouco ele tem condições de assumir responsabilidades e decisões. Então o homem, quando vem ao mundo, ele vem na sua própria ignorância. Entretanto, quando ele começa a se despertar para a sua própria existência, quando o homem olha para si mesmo enquanto ser humano, que ele começa a se perceber como alguém, porque o bebezinho, quando nasce, por mais que ele tenha fome, tenha frio, tenha sede, tenha alegria, ele ainda não se percebe como um ser, como um indivíduo. Ele está ali, ainda talvez muito instintivamente procurando o leite, chorando porque está com fome, porque fez xixi, fez cocô, porque está sentindo uma dor, mas ele ainda não se deu por conta de que ele é um ser no mundo. Mas de acordo com a idade vai passando, vem então a tenra idade, e aí ele começa a se perceber, ele começa a inclusive a conversar com as pessoas, ele começa a interagir, é quando ele começa a se perceber como alguém, e ele começa a ver a mãe como o outro, ele vê o pai como o outro, ele começa a ver outras pessoas. Quando ele começa então a ganhar um pouco de entendimento acerca de si mesmo e acerca do mundo, ele começa a entrar num estágio de educação, ele começa a ser educado. E qual é o primeiro instrumento que nos educa? Ou quem são as pessoas com quem nós nos deparamos imediatamente para começar a nossa educação? Não são nossos pais? Nossa família? E depois tem o quê? Depois tem a igreja, não é? Para quem vai à igreja. Ou tem a igreja católica, se for católico, igreja evangélica, se for evangélico, centro espírita, se a família for espírita, centro de macumba, se a pessoa for macumbeiro, vai lá para o templo budista, se a família for budista, e assim cada um vai para o seu meio. Então tem a família, tem a igreja, tem a escola, não é isso? Tem os amigos, tem a família maior, a parentela, e em tudo isso nós vamos sendo educados num mundo caído, num mundo perverso, de sorte que todos, quando nascem, não somente têm as trevas da sua ignorância,
como ele vai absorvendo as trevas de uma consciência coletiva. Alguém pode dizer, pastor, mas você falou assim de ser educado no seio de uma família, ou no seio de uma igreja, por exemplo. Como você pode dizer que esse acesso a essa educação que recebemos exteriormente de outras pessoas, quando se refere à igreja ou à família, como você pode dizer de receber uma educação de uma consciência caída, de uma consciência de trevas coletiva? Podemos chamar, porventura, uma educação que se adquire numa igreja, por exemplo, de adquirir uma consciência caída coletiva, religiosa? Ora, eu sei que os cristãos, sobretudo evangélicos, responderão assim, sim, lógico. Vai que a criança nasce num lar católico, aí vai ser uma mente caída católica. Porque o evangélico, ele vai julgar sempre desse ponto de vista. Ou então ele pode dizer, vai que a criança nasce num lar espírita, então ele vai ser educado com uma consciência caída espírita religiosa. Ou vai que seja um lar budista. Agora, nunca o cristão evangélico, ele pensa, vai que a criança nasce num lar evangélico. Ou seja, cada um na sua própria religião está sempre a se esquivar, porque cada um julga a sua própria religião como sendo a luz e como sendo a salvação. E a religião do outro é sempre as trevas e a condenação. Não é assim que nós vemos? Mas interessante, no tempo de Cristo, quando ele fez essa cura no capítulo 9 de João, se tinha alguma religião que naquele tempo podia se considerar verdadeira e podia se considerar que estava na luz e que tinha salvação, era a religião judaica. Porque era a religião que estava fundamentada nos pressupostos da lei de Moisés e dos profetas, que tinha um templo que fora revelado, a própria planta do templo havia sido revelada por Deus. Entretanto, quem foi aqueles que rejeitaram a Cristo, que incitaram o povo contra Cristo e que por fim mataram a Cristo? Ora, eram os líderes desta religião tida por única verdadeira luz do mundo. O que significa que nós devemos tomar muito cuidado, porque o fato e a verdade é que toda e qualquer forma de religião são invenções meramente humanas, com uma tentativa do próprio ego do homem de garantir de algum modo a sua salvação. Por isso que a religião, ou as religiões, elas geram um espírito muito egoísta. É uma religião fundada no ego. Aqueles que têm a sua religião, eles acreditam que eles são os melhores e são os mais perfeitos, em detrimento a qualquer outro que não seja da sua religião. Portanto, o capítulo 9 e o capítulo 10 de João, eles nos trazem uma ideia muito forte, muito clara, do poder escravizante da religião. Como que a religião, dentre outros aparelhos do Estado, é aquela que cega o indivíduo e faz com que ele viva toda a sua vida ali, uma vida religiosa, uma vida escrava, sem enxergar de fato a verdade. Ou seja, a nossa única garantia não está em termos uma boa religião, mas está em termos um contato e um conhecimento real do Evangelho, ou um conhecimento real da verdade. Somente ao conhecer a verdade é que essa verdade nos libertará. Portanto, eu declaro alto e bom som, no início dessa mensagem, de que nenhuma religião é a verdade, nenhuma delas. Nem o budismo, nem o islamismo, nem o espiritismo, o que mais? Nem o islamismo, o que mais, pastor Josué? Catolicismo, nem o cristianismo, nenhum ismo, nenhuma religião é a verdade, e nenhuma religião é detentora da verdade. A verdade é única e exclusivamente a pessoa de Cristo. E alguém pode perguntar, ora, mas como alguém, ou como o pastor Alexandre, pode dizer que Cristo é a verdade, e não a verdade que não seja Cristo? Por que Cristo é a verdade? Não estaria ele defendendo talvez o centro, o cerne, o mastro do cristianismo? Aí é de nós pensarmos um pouco o que é a verdade. Por que dizer que Cristo é a verdade?
Por qual motivo afirmar que Cristo é a verdade? Como se demonstra que Cristo é a verdade? Afinal, o que é a verdade? Então, para os irmãos entenderem rapidamente, eu quero entrar em alguns pontos aqui acerca da cegueira, mas me veio ao coração e eu quero falar para a igreja acerca dessa questão de que somente Cristo é a verdade. Imagine você que em todo o universo há somente uma única e exclusiva realidade. Tudo o que existe fora de Deus, ou que não é Deus, são vaidades. Lembra do livro de Eclesiastes, quando o pregador diz que tudo é vaidade? Que tudo é como correr atrás do vento? E ele vai dizer acerca das coisas criadas, ele fala que a despeito de qualquer coisa, tudo o que há é vaidade. Por que vaidade? Porque essas coisas que hoje existem, outrora elas não eram. E agora, existindo, amanhã deixarão de existir. Tudo aquilo que não era, que veio à existência e que desaparecerá, não pode ser real, não pode ser a realidade. Toda a criação, todo o cosmo, tudo que Deus criou, pode ser colocado na categoria de vaidade, porque são coisas que passam. O único que não passa, o único que sempre foi, o único que é e que sempre será, até esses termos foi e será, embora esteja no livro do Apocalipse, mas é apenas para a pessoa entender que ele é eternamente. Na verdade, deveríamos dizer simplesmente que o único que é Deus, porque Deus não foi criado, Deus não veio à existência a partir de algo, ele simplesmente é. Quando Moisés perguntou para ele, qual é o teu nome? Ele disse, diga ao povo de Israel que o eu sou te enviou. Então, Deus é o único que é real. Deus é a única realidade em todo o universo e fora do universo, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Simplesmente Ele é Deus. Então nós devemos partir do pressuposto de que a realidade única e exclusiva é Deus. Tudo mais é vaidade, tudo mais é passageiro, tudo mais não pode ser real. Basta você olhar, por exemplo, para uma moça muito bonita ou para um rapaz muito bonito, né? Bem de acordo com o padrão do tempo. Você fala assim, puxa, como aquela moça é bonita. Puxa, como aquele rapaz é bonito. Veja a elegância do corpo, dos cabelos, da pele, dos olhos, disso e daquilo outro. Aí eu pergunto, quanto tempo vai durar esta beleza? Quanto tempo? Pode-se dizer que aquela pessoa é bonita? Não, ela está bonita. Porque com o tempo, aquela beleza vai minguando, aí vai murchando, até essa pessoa viver muito e for uma pessoa pobre, vai ficar igual um maracujá. Se ela tiver um pouco mais de dinheiro que os outros, vai ficar um maracujá esticado, assim, cara de boneco. Tem uma senhora na televisão, não vou falar o nome porque não é legal, mas todo dia de manhã ela está na televisão, falando de bolo, de pão, dessas coisas, né? Já viram como é que está o rosto da bichinha, tadinha? Estou com pena dela. Rosirene, ela está assim, ó. Gente, ela não ri mais. Está tudo. Quer dizer, ela está conseguindo ser um maracujá, né? Tá velhinha, bichinha, tá para ir embora. Ela vai assim, mas vai. Mas não tem jeito. Por fim, até aquele que morre jovem e bonito, a terra vai comer. De dentro do próprio homem sairão os gusanos, os vermes. A barriga vai ficando assim um pouco estufada, porque eles vão proliferando lá dentro, vão enchendo. Aí fica primeiramente um pouco verde, esverdeada, vai aumentando, vai crescendo, porque eles vão se multiplicando lá dentro. Vai ficando bem lisinha, a pele lisa, lustrosa, até que uma hora rompe. Aí quando faz o aí os bichos já estão comendo tudo por dentro. Então, tudo isso é o quê?
vaidade. Isso passa. Deus não. Ele é a vida eterna. Ele é. Sem princípio de dia e sem fim de existência. A vida pungente que a tudo traz a existência, que a tudo alimenta, que a tudo sustenta. Deus é maravilhoso. Ele é a realidade. E esse Deus que é essa realidade absoluta, não pode ser visto por homem algum. Diz o apóstolo Paulo que esse Deus é o Deus invisível. Ele próprio vai dizer também em 1 Timóteo capítulo 6, aquele que habita em luz inacessível, que homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Então esse Deus está para além da capacidade humana de conhecê-lo, de vê-lo, de saber quem ele é. Então, deste modo, o homem estaria fadado eternamente a não saber quem é Deus. Ah, mas aí podia vir Moisés, podia vir depois, sei lá, Davi, podia vir quem viesse. Nenhum desses viu a Deus e nenhum desses poderia dizer exatamente como é Deus. Tanto é verdade que os escritos do Antigo Testamento são chamados pelo Novo Testamento de sombras. Olha, a própria Escritura, não eu, diz que a lei era sombra de bens vindouros. E como é que é uma sombra? Imagine só se eu pudesse, se tivesse eu de conhecer alguém somente pela sua sombra. Imagine só você ia se casar com uma pessoa, pensa a irmã Vera, vai se casar com uma pessoa, e aí vai conhecer a pessoa pela sombra. Vê tão somente uma sombra. Tinha dia que a Vera ia ver a sombra estava bem grandona, né? Magrinha. No outro dia ia lá, no outro horário, a sombra estava baixinha, gordinha. Aí o que aconteceu? A outra pessoa não é a mesma, é porque depende da posição da luz, da distância, a sombra alarga, aumenta, diminui, deturpa. A Vera nunca poderia saber como era a voz da pessoa, porque só tem a sombra. Não poderia saber a cor, o cheiro, os sentimentos, os olhos. Teria como ela ter um conhecimento de uma pessoa somente pela sombra? Sim ou não? Então, se o Antigo Testamento, enquanto os escritos de Moisés, explicados posteriormente pelos profetas, são sombra de bens vindouros, como o homem poderia conhecer a Deus por meio de uma sombra? Então nós estaríamos fadados, mesmo que viesse Moisés, Isaac, Jacó, Bartolomeu, qualquer nome que você quiser dar, não resolveria o nosso problema. E como homem nenhum jamais viu a Deus, nem é capaz de ver, como nós faríamos para poder saber quem é Deus? Deus então falou, não, eu vou até vocês, eu vou enviar o meu filho. Aí ele envia o filho amado, ele envia o Cristo de Deus, que se faz homem, na pessoa de Jesus de Nazaré. E é este homem, Jesus de Nazaré, que vai dizer assim, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é a verdade. Agora, por que Cristo diz eu sou a verdade? Eu sei que a realidade é Deus. Agora, o que é a verdade? E por que Cristo é a verdade? Então imagine você que a verdade podemos definir da seguinte maneira, para você entender por que Cristo é a verdade. A verdade é o entendimento, o conhecimento que você tem acerca da realidade. Se aquilo que você pensa acerca da realidade estiver correto, você tem ou concebeu a verdade. Do contrário, você não tem a verdade. Pastor, mas como é que alguém pode ter essa concepção da realidade se ninguém jamais viu a Deus? Aí você olha para Jesus Cristo, ele diz assim, olha, eu sou a exata imagem do Pai. Se você olhar para mim, para o meu viver, para as minhas palavras, para os meus ensinamentos, para os meus relacionamentos, você verá exatamente quem é o Pai. E portanto você terá um conhecimento acerca da realidade. Aquilo
que expressa exatamente a realidade diante de meus olhos é a verdade. A verdade é o próprio conceito correto acerca de Deus, e portanto Cristo, ele é o conceito encarnado de Deus. Ele é o conceito vivo de Deus. Quem é Deus? É Cristo. Por isso ele diz, no princípio era a palavra. Não é a palavra que explica, não é a palavra que define, não é a palavra que comunica. Cristo, enquanto a palavra de Deus, é aquele que explica Deus, que comunica Deus, que define Deus aos homens. Uma certa ocasião, Jesus falando com seus discípulos, aí Tomé lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. E Jesus respondeu: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Ele não está dizendo nada de trindade aqui nesse texto. No texto de João 14, ele não está querendo trazer conceito de trindade. Ele quer dizer, eu sou a exata expressão do Pai. É isso que Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Cristo é a exata expressão do Pai. Então eu concebo a realidade que é Deus por meio da verdade que é Cristo. E se portanto o meu coração ele for iluminado com essa pessoa bendita que é o Filho de Deus, Cristo enquanto a luz é aquele que vem à minha consciência, ao meu coração e me ilumina com respeito ao Evangelho. O Evangelho não está simplesmente para ser pregado por mim, ou por você, ou por quem quer que seja, para você tentar convencer o outro de alguma coisa. Sim, o Evangelho é uma mensagem que está escrita e deve sim ser anunciada, mas sobretudo o Evangelho é o próprio Cristo como luz que resplandece no coração e na consciência de todo homem que vem ao mundo. Todo homem que vem ao mundo é iluminado por essa luz. João capítulo 1, versículo 9. A verdadeira luz que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Quando essa luz resplandece, atenção, quando essa luz resplandece, você pode ter vários tipos de atitudes diante dessa luz. Vários tipos de atitudes. Eu sei que alguns vão dizer assim, pastor, mas o homem não pode escolher crer ou não crer em Jesus. É a linha calvinista, né? De pensamento. A linha da eleição, da predestinação. Mas eu não quero me deter a essas coisas com vocês, não. Eu quero me deter na simplicidade dos ensinamentos de Jesus Cristo. Tá ok? Eu quero que você entenda simplesmente aquilo que Cristo diz de maneira simples, como ele próprio vai dizer lá em João, no capítulo 8. Lembra quando levaram a mulher pega no flagrante ato de adultério? E Cristo então falou assim para aquela mulher e para aqueles homens todos, falou assim, olha, qual dentre vós que não tem pecado, atire a primeira pedra. O que a Bíblia diz acerca daquele momento? Que aqueles homens todos, eles foram arguidos na sua própria consciência. Ou seja, num dado momento, na sua consciência, a luz brilhou e eles se viram como pecadores. Eles se viram. Houve uma revelação no interior do coração daqueles homens. Pastor, mas lá diz que eles foram arguidos pela própria consciência. Não foi por Cristo. Calma. Até porque Cristo não ilumina a ninguém de fora para dentro. Jesus não vem com uma lanterna e coloca no seu ouvido para iluminar a sua mente. Ele não vem com um holofote. Toda luz, quando resplandece no âmbito da revelação acerca de Deus, só pode resplandecer dentro do homem. E diz a Bíblia que eles foram arguidos na própria consciência, de modo que eles se viram como pecadores. Todos eles. E quando eles se viram, quando o homem se vê como pecador, quando ele se percebe como um pecador, qual deveria ser a reação
deste homem? Qual deveria ser? Ora, se o homem se vê como um pecador, ele deveria clamar por perdão. Mas diz o texto de João 8, que foram saindo um a um, foram se retirando da presença da luz, que é Cristo. A começar pelos mais velhos, todos saíram da presença dele. Então logo ficou somente Jesus e a mulher. Jesus então, havendo perdoado aquela mulher, disse: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Esse é o versículo 11. No versículo 12 diz: de novo lhes falou Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Bem, para quem faz uma leitura do texto, versículo após versículo, entendendo o que está sendo dito, Jesus acaba de dizer: olha, o que aconteceu aqui agora, quando esses homens queriam apedrejar essa mulher, eles queriam apedrejá-la porque eles não enxergavam a si mesmo. Ou seja, eles estavam num estado de cegueira e de ignorância, não conseguindo perceber que eles eram tão pecadores quanto aquela mulher. Entretanto, quando eu lhes falei a palavra, aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra, a luz do mundo lhes resplandeceu na consciência, e eles se perceberam caídos e pecadores, de sorte que eles não tinham o que falar, não podiam retrucar, não podiam desafiar a Cristo. Aqueles que foram desafiá-lo, agora saíram envergonhados, porque eles foram iluminados. E agora eles se retiram diante de Cristo, diante da luz. E eu pergunto: quando a luz do Evangelho resplandece no seu coração, no seu, você que me ouve essa noite, qual é a sua reação? Você pode fazer como Cristo disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Ou pode fazer o contrário do que Cristo está dizendo, porque Ele está dizendo positivamente: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Mas se você tomar tais palavras e voltar nos versículos anteriores, aqui ele se refere: aqueles homens não quiseram seguir a luz do mundo, e portanto eles estão em trevas. Qual é a nossa reação diante da luz que resplandece no nosso espírito? Eu não sei se essa luz já brilhou no seu espírito, se você já foi iluminado por Deus, pelo Evangelho. Mas saiba que nós temos uma participação extremamente importante nesse processo. Eu creio absolutamente na soberania de Deus, de que o Senhor Ele vai realizar tudo aquilo que Ele quer realizar, tudo aquilo que Ele decretou que Ele vai realizar. O problema é que esse decreto de Deus será consumado já na eternidade. Quando é que eu vejo todos os propósitos de Deus consumados? Quando? E vi novo céu e nova terra. Dali para frente, Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 em diante, eu vejo todos os desígnios de Deus consumados. Mas até chegar lá, o que nós vemos? O que nós vemos? Nós vemos os homens zigue-zagueando, tontos, resistentes, e Cristo trabalhando, Cristo falando, Cristo apelando ao coração. Imagine só, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Olha que coisa interessante. Mas não é batendo a porta do coração do incrédulo, ainda que ele possa também estar batendo a porta do coração do incrédulo. Mas Apocalipse 3, 20 fala da igreja em Laodiceia, e portanto da igreja do tempo presente. E Cristo dizendo a esta igreja, Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. A porta do coração da igreja do século 21, batendo a porta do coração do Alexandre, batendo a porta do coração da irmã Edna, batendo a porta do coração do Gilmar, da Manu, que está aqui na minha frente. Cristo batendo a porta do coração do Alain, imagine só. Até na porta do coração do Alain Ele bate.
do pastor Moisés, do Vladimir, da Vera, não pode o nome de todos aqui, né? Mas não vou lembrar. Eu sei o nome, mas não vem. Eu quero falar seu nome, mas não vem na minha cabeça. Cristo dizendo: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Ou seja, nós temos ou não uma participação nesse processo. Ora, se alguém disser que nós não temos nenhuma participação, então Cristo está ficando maluco. Porque ele está dizendo: eu estou batendo a porta. Só uma perguntinha: você consegue ouvir? Jesus perguntando: você está ouvindo a minha voz? Você está ouvindo a voz de Cristo batendo na porta do seu coração? Talvez você não esteja ouvindo. Não seja religioso e diga: não, eu ouço todo dia. Para. Você tem que pensar: será que eu tenho ouvido a voz? Como é que Deus fala comigo? Ele fala por meio da palavra, por meio do evangelho, por meio de circunstâncias. E ele diz: se você ouvir a minha voz, primeiro ponto é se ouvir. Eu ouvi. E se você abrir a porta, então existe uma ação, e nós participamos desse processo. Eu sei que nós estaremos lá na eternidade com ele, mas antes de chegarmos lá, nós estamos vivendo esse drama da existência humana, esse drama da vida cristã, de altos e baixos, de uma fé, ora lá em cima, ora lá embaixo, uma verdadeira roda gigante, girando. E a pergunta que eu faço é: qual é a sua resposta e a sua atitude diante desse resplandecer da luz do evangelho? Queridos, eu iria ministrar aqui sobre a cegueira. Eu ia falar sobre 4 tipos de cegueiras, ou 4 motivos de cegueira espiritual, que é a cegueira pela incredulidade, a cegueira pela ignorância, a cegueira pelo ego e a cegueira pela religiosidade. Na verdade, esta seria a minha mensagem de hoje, mas hoje, em razão que nós estendemos, tudo foi estendido, eu prometo aos irmãos que eu vou continuar falando de maneira específica esses pontos todos na próxima semana. Enquanto isso, você vai pensando: qual é a minha resposta diante da iluminação de Deus na minha consciência? Amém, queridos?